Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos continuar os fragmentos de leituras, livros novos que eu comecei no vídeo anterior, então se você não assistiu, um card vai estar aqui em cima, em que eu iniciei esse novo formato de vídeos para falar durante um período de tempo maior sobre as minhas leituras e sobre o que chegou mesmo novo por aqui. Então vamos continuar, hoje é dia 16 de julho, fiquei um bom tempo aí sem atualizar esses fragmentos, porque eu estive em viagem. E o que acontece com esta pessoa que vos fala? Eu não sigo metas e coisas que eu mesmo me proponho em relação às leituras. Eu sou muito de momentos de leitura, os livros me escolhem, essas coisas nesse sentido. E eu havia falado no último vídeo, finalizado aquele vídeo, falando que eu leria então o David Copperfield do Charles Dickens, mas não estava fluindo a leitura. E eu preferi não arriscar, não estar gostando tanto assim. Eu quero sim reler aquele livro, mas eu acho que não neste momento agora. Só que o que aconteceu? Antes de sair de casa, eu dei uma olhadinha assim na estante despretensiosamente, pensando em algum outro livro que eu pudesse levar na viagem. E o que foi que eu bati o olho e decidi levar? Nada mais nada menos do que Clarice Lispector e o seu Perto do Coração Selvagem. E gente, isso aqui, vamos por partes. Sempre que eu vou falar alguma coisa de Clarice, é no sentido de você não entende Clarice, você sente Clarice. As suas palavras, eu sempre penso muito nisso, que não é você entender tudo que tá aqui no sentido de é uma história linear que vai contar aqui a história da Joana. Não, é algo que está dentro de você, que vai aflorar enquanto você está lendo. Todas as leituras de Clarice que eu fiz até hoje, elas são subjetivas, porque ela fala com o leitor. É como se você tivesse escrito este livro, nesse fluxo de consciência, como se fosse a sua mente trabalhando ao longo dessa jornada. E aqui, obviamente, não foi diferente. Assim que eu sentei lá na minha viagem, eu comecei a ler e simplesmente foi uma torrente de sentimentos inexplicável. Comecei a pensar sobre a minha própria vida, sobre o que está acontecendo na minha vida, sobre os meus sentimentos. Comecei a escrever nas bordas e comecei a pensar muito. Então aqui simplesmente não vou mostrar, obviamente, porque são coisas pessoais. E por isso eu também nunca consegui fazer um vídeo sobre Clarice aqui no canal, porque ela vai muito além do que essas páginas. Não são somente as palavras delas, é o que ela desperta em você. O que Clarice desperta nas pessoas é inigualável. Cada pessoa vai ter uma leitura diferente dos livros da Clarice. Cada pessoa vai encontrar aqui algo seu que você nem sabia que existia, algo que tá lá no seu âmago e que ela consegue trazer à flor da pele. Ela consegue te mostrar coisas de você mesmo que você nem imagina. Então é como se fosse um mergulho pra dentro de si mesmo. E toda vez que eu leio Clarice, eu fico assim, com a cabeça explodindo. É uma coisa inigualável. Inigualável. Eu não li inteiro, até a página 91 foi onde eu parei. Inclusive, fiquei bem triste porque o livro começou a se desmanchar. Ele descolou inteiro aqui. Eu tentava mexer muito nele, para que assim que possível e necessário, eu volte a lê-lo. E agora falando do que eu encontrei depois da epifania de Clarice, foi que eu não li durante a minha viagem em si, no lugar em que eu estava, que era São Paulo. Eu fui passear por lá e eu inclusive fui no sebo que eu disse que gostaria de ir, que é o Sebo do Messias, o Sebo da Floresta, e encontrei um outro sebo. Eu não fiz compras nesses outros dois, mas eu trouxe para casa A Estrangeira, da Cláudia Durastante. Quando eu estava lá neste sebo, eu comecei a ler essa primeira parte. Ela é bem curtinha, que é mitologia, tem essas páginas aqui. E eu falei, muito interessante. Inclusive por ser um tema que eu não lembro de ter lido, eu acho que eu li um livro até hoje que fala sobre surdez, como as pessoas surdas lidam com o entorno, com a vida que as rodeia. Então eu fiquei muito interessada e trouxe para casa lá deste sebo, que agora eu não vou lembrar o nome, mas acredito que eu tenho aqui este nome guardado. Vou colocar na tela para vocês também irem conhecer. Um sebo muito legal. Ele não tem muita variedade de livros, mas ele é bem organizadinho, assim, bem bonito. E também tem livros novos, não só usados. E aí no outro dia eu também estava passeando. Esse eu não fazia ideia que existia, era um lugar bem diferente, em outro bairro da cidade. E eu encontrei A Caixa Preta,
do Amos Oz. E o que aconteceu com esse livro? Eu comecei a ler e fui até a página 59 e eu estou detestando a leitura. Não só detestando, como eu não tenho mais vontade de ler. Eu achei que se tratasse de um romance, porque aqui atrás fala: a caixa preta que se refere ao título não pertence a um avião, e sim a uma relação amorosa desfeita. Mas é horrível a forma como essa mulher fala, como ela se coloca como um capacho desse homem, como é absurdo, é um absurdo ler esse livro. Então provavelmente eu não vou continuar a ler esse livro, porque eu também não sou obrigada. E esse foi, inclusive, no ponto das letras, infelizmente, não deu certo. E é um livro que vai passar adiante, não tenho pretensão de mantê-lo na estante. E eu não tenho problema nenhum em abandonar livros. Inclusive, isso é uma coisa que vocês vão ver muito por aqui se eu continuar atualizando esses fragmentos, é que tem duas coisas bem específicas sobre mim. Eu não consigo manter metas. Eu já em algum momento do passado fiz aquela meta, sabe, de 12 livros para tal ano, e eu não consigo cumprir. Eu simplesmente acho que não li nenhum livro das minhas metas, porque são muito subjetivas as formas como eu escolho os meus livros para ler. Eu começo a ler muitos livros, e aí quando eu começo a ler, ou eu engato a leitura, ou eu abandono. Eu não tenho nenhum problema com abandonar. Inclusive, eu já li começos de livros, às vezes tem vezes que eu li mais de 3, 4 vezes o mesmo começo. Eu acho que o livro que eu mais fiz isso, deixa eu ver se ele tá aqui perto para mostrar para vocês, é O Vermelho e o Negro do Stendhal. Eu sei de cor a primeira parte do livro, porque eu reli aquilo várias e várias vezes, até que eu finalizasse aquela história. Mas isso não quer dizer que eu não aproveite aquelas leituras. Teve começos muito bons, que eu comecei mais de uma vez em livros que eu amei, finalizei e favoritei, mas que eu realmente demorei para engatar. Então, provavelmente, toda vez que eu vier para falar para vocês em um livro na metade, nem sempre eu vou finalizar aquela leitura. No caso, já aconteceu 2 vezes agora, né? Comecei David Copperfield, comecei o da Clarice, não terminei nenhum dos dois. E aí, terminei livros que não tinham nada a ver com a lista, não tinham nada a ver, nem apareceram aqui. Eu nem falei sobre eles, mas o que acontece? Li, então, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, da Trava-Língua. E esse estilo de livro não é pra mim, porque eu sou muito cética, eu não acredito nessas coisas. E não só eu não acredito nessas coisas, porque como eu acho engraçado, eu acho muito cômico. Eu não vejo seriedade em histórias de fantasmas, de aparições, de coisas sobrenaturais. E esse livro, todo momento eu achava que ia dar um plot twist, dizer, era brincadeirinha, alguém tava fazendo aquilo e não era um fantasma, não era nada. Era simplesmente eles tramando contra eles mesmos. Mas isso não acontece até o finalizar do livro. E ele é realmente um livro de fantasmas, de casa mal assombrada. E no final eu fiquei, sabe, parece uma história infantil. E aí tinha mais uma coisa que eu ia falar, que não só eu comecei a falar que era pra dizer que eu não terminava livros, e agora eu já me perdi no fio do que era a segunda coisa que eu ia dizer sobre mim. Vamos pular, porque já não me lembro mais qual era a outra coisa que eu ia dizer, mas também vai ficar um pouco confuso. É que eu pego um fio assim e vou indo, e daí traçam novos fios, e aí eu puxo um e vou puxando, e aí no final não dá pra entender muita coisa. Inclusive, a parte mais difícil de editar os meus próprios vídeos é que eu começo um assunto e eu não termino ele, pulo pra outro. E vou emendando com esse meu também fluxo de consciência que não faz muito sentido. Porque estou o quê? Falando sozinha com uma câmera, e dá o queijo e a faca, como não pegar, não é mesmo? Então vou só finalizar essa parte, porque eu já falei dos livros que eu li, já falei dos livros que eu comprei. Fiz nesse exato momento, dia 16, uma compra no Amazon, como é que é o nome? Prime Day, que, meus amigos, eu fiquei abismada com o preço que eu paguei nisso. Era algo que eu queria muito, livros que eu queria muito. E aí vocês vão ver nos próximos capítulos, neste mesmo vlog, acredito, que eu vou trazer quais foram os livros que eu comprei. Continue aí assistindo. Oi, gente! Hoje é dia 26 de julho e eu não consegui mais atualizar com as minhas leituras. Na verdade, eu venho nesse momento para fazer um unboxing dos livros que eu comprei no Prime Day. E depois, mais pra frente, eu volto para falar sobre os livros que eu li. Então vamos abrir essa super caixa. E eu não ia fazer nenhuma compra no Prime Day, até porque eu parei de assinar o Amazon Prime faz algum tempo. Não fazia mais sentido, enfim, é onde eu tô, a logística para receber coisas é impossível, porque não entrega a Amazon aqui. Mas o que aconteceu? No último dia, e se eu não me engano já nem era mais oficialmente o Prime Day, eles colocaram a assinatura por 3 meses por 10
acho que era R$10,99, algo assim. E também tinha alguns livros em super promoção. Não tinha visto um preço tão baixo assim e decidi então cometer essa pequena loucura literária de comprar esses livros e eu vou mostrar agora pra vocês quais são. Vamos abrir. E eu ainda esperei vários dias para abrir essa caixa, porque eu queria justamente um tempinho para gravar este momento para vocês, porque eu também adoro assistir unboxings, então nada mais justo do que fazer aqui no canal também. Acho que é um gosto generalizado, porque temos muitos unboxings aqui pelo YouTube e eles são sempre muito assistidos. Minha tesoura não é muito boa para esse tipo de tarefa. Vamos abrir aqui. Ai, eram livros que eu queria muito. Ai, meu. Ai, Jesus. Eu sempre quis olhar para essa mulher na minha estante. Dessa forma como ela foi feita aqui, que é a extraordinária Simone de Beauvoir. E falo extraordinária porque eu li A Convidada dela. E é um livro muito bom, muito bem escrito. E aqui nós temos o livro que eu tanto quero ler nesta vida, que é O Segundo Sexo. E vamos, obviamente, tirar do plástico para ver esta edição por dentro. Esses boxes da Nova Fronteira são muito bons. Com capa dura. E as edições também muito caprichadas. Esse é o segundo box que eu tenho na estante. O outro é justamente das grandes escritoras francesas, que tem ela junto. Aqui. Eu já tinha visto e namorado esse box em livrarias muitas vezes. E aí eu nunca acabava comprando e estava com os descontos todos, saiu por R$100. Eu amo essa frase, ela descreve muito as nossas vidas. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E o outro, opa, eita, o mundo sempre pertenceu aos machos. Ela é muito poderosa. Caderno especial com textos de Miriam Goldenberg, Mari Del Priore, Djamila Ribeiro, Márcia Tiburi, Sylvie Le Bon de Beauvoir. Entrevista Magna, Guadalupe dos Santos. Muito sensacional, quero muito ler esse livro. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Incrível. Não vou colocar agora, porque aí vamos demorar muito. Vou deixar aqui. Vamos para o próximo. O que acontece? Eu li Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, mas eu não gostei, mas eu queria muito ler outras coisas dela. Então eu adquiri o Passeio ao Farol e este aqui foi cerca de, eu acho que deu R$29,90, algo nesse sentido, porque tanto esse box da Simone como o outro livro que eu vou mostrar aqui, que inclusive é o que tá por último, é a maior expectativa, estava com 30% de desconto. Além do desconto do Prime Day, estava com mais um desconto em cima se você adquirisse 3 livros. Então este aqui, eu gosto muito das edições da Penguin. Eu tenho essa pequena coisa que eu adoro, abrir o livro assim e fazer assim. Então esse vai ser o livro da Virginia, que eu pretendo ler e talvez tirar essa coisa aí de não ter gostado tanto de Mrs. Dalloway. Não sei como vai ser esta nova leitura, mas eu espero gostar dela. E aí agora temos uma das minhas grandes escritoras preferidas, que é a Xin Han. E dela eu já li os 2 extraordinários, As Boas Mulheres da China e Compre-me o Céu. Livros maravilhosos, a escrita dela é perfeita. Eu sou muito, assim, suspeita, porque ela realmente é uma das minhas escritoras preferidas. Eu tenho todos os livros dela na minha wishlist, então eu tô sempre olhando pra ver se eles baixam de preço. E este aqui ficou por 32. Este é o Enterro Celestial. Tudo que ela escreve me impacta de uma maneira muito forte. Tudo que eu li dela até hoje foi muito forte. E eu tenho certeza que este aqui vai ser também. Porque eu li algumas coisas sobre ele antes. Tô muito ansiosa por esse livro. Muito. Faz tempo que eu não leio ela. E agora, pausa dramática. Porque temos... Ai, eu queria muito esses livros. Eu já venho com esse desejo de ler. Vamos mostrar. Deixa eu jogar a caixa junto. Aqui. Ai, a Fundação. Faz muito tempo que eu fico namorando aquela edição única, que tem a trilogia, e ela nunca está por um preço muito legal. E este aqui foi justamente o que me fez assinar o Prime, porque eu vi o preço que estava. E não só eu tinha já visto o preço, que já era muito bom, como depois eu vi que ainda tinha o desconto progressivo de comprar 3 livros. Então esse box gigantesco, com toda a saga da Fundação, saiu cerca de R$250. Achei o preço, assim,
surreal, porque são 7 livros. Vamos tirar aqui alguns. Será que eles são nas capas novas? Eu sou apaixonada nas capas novas desse livro. Eu não vi esse box por dentro, então eu não sei qual edição é. Se é diferente das que são mais retrô, vintage. Não, é as edições vintage. Ai, não acredito. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Que coisa mais maravilhosa essas capas. Ai, tem marcador. Será que tem marcador em todos? Pera aí. Tem marcador em todos. Ai, não acredito. Que coisa mais linda. Ai, perfeito. Origens da Fundação. Prelúdio à Fundação. Que capas maravilhosas. Nossa, que trabalho perfeito da Aleph. Eu queria muito ler Isaac Asimov. Assim, é uma grande dívida literária. Eu nunca li nada dele. Nem Eu, Robô, que é um dos mais famosos. E eu queria justamente começar por esta trilogia principal, né? Que é uma das... essa capa aqui é a mais maravilhosa de todas. Que tem esta linda jovem com a sua mochilinha. Muito sensacional isso aqui, cara. Olha só a capa deste. Que coisa perfeita. A melhor série de ficção científica de todos os tempos. Saga A Fundação. Só Fundação, né? Não é A Fundação, é só Fundação. Fundação e Terra. Esse é o Segunda Fundação. Nem sei qual é o que começa. Limites da Fundação. Nossa, olha os detalhes. Muito bonito. O marcador também segue sempre o mesmo padrão da capa. É uma redução da ilustração. Fundação e Império. Também com o mesmo marcador. Com um mocinho triste. Com uma calça xadrez. Fez um palhaço? Não sei. Vamos ver. E essa aqui é... eu acho que começa por esse, né? Começa assim por esse. Que é do Senhorzinho. Publicado pela primeira vez em 1951, Fundação revela o declínio do poderoso Império Galáctico e o destino de um homem que prevê os horrores de um futuro reserva. Não lerei mais porque eu não quero... tá aqui em cima, ó. Cada um tem um númerozinho. 001, o Bom Doutor. Aí tem 002, esse é o 04, 005, 003, 006 e o outro eu não consigo segurar, mas é o 007. E aí nós temos aqui... pôster. Nossa, esse pôster é muito incrível. Veio bem conservado. É conservado. Os detalhes são muito perfeitos. Enfim, uma extraordinária compra. Eu fiquei muito, muito feliz que eu consegui comprar esse box. Então lerei Fundação e comentarei com vocês as cenas dos próximos capítulos desses livros incríveis. Nem sei por onde começar, porque eu quero muito ler todos. E é isso, só vim mostrar pra vocês os livros então que chegaram, não fiz mais nenhuma outra compra. E mais pra frente eu volto ainda falando dos livros que eu li e é isso. Tchau! Oi gente, hoje é dia 31 de julho, se eu não estou enganada. Não consegui mais atualizar o vídeo, a última parte que eu fiz foi do unboxing dos livros que eu recebi no Prime Day, que eu adquiri, comprei. E... eu li muita coisa, só que eu nunca consegui voltar para contar o que eu estava lendo. Os últimos tempos foram bem difíceis de parar aqui para sentar e gravar, e eu realmente estou com o cabelo preso, de cara meio lavada e um pouco cansada e acabada, mas é o momento que eu achei aqui para conseguir fazer esse vídeo, que senão não vai sair nunca, não vou atualizar nunca, então ignorem a aparência, vamos falar dos livros. Vamos por ordem, eu vou só pegar aqui minha colinha, então vamos ver os livros que eu li desde então. Falamos a última vez sobre os livros, o livro Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, e aí... eu li uma coisa que eu não entendi absolutamente nada. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que eu li do box que chegou anteriormente pra mim, que era daquele grandes escritoras da literatura francesa. Eu li 2 desses livros. Um dele foi o que eu não entendi absolutamente nada, que é Emily L, da Marguerite Duras. E o outro que é esse que eu quero falar mais, que é maravilhoso. Gente, que história é essa sem pé nem cabeça? Eu me senti burra lendo... porque eu não entendi absolutamente nada dessa história. Eu fiquei assim, gente, mas não é possível. Meu cérebro acho que não tá ligando uma linha com a outra. Mas ele realmente não tem pé nem cabeça. Eu acho que é um dos livros mais
sem sentido que eu já li nos últimos tempos. E olha que eu já li uns livros bem sem sentido, assim, que eu não entendi. A verdade é que eu não entendi o propósito, mas aqui eu não entendi nem o que estava sendo contado. Eu não entendi nem o que é isso. Só sei que tinha gente num bar e essa foi a parte que eu entendi da história. O resto, um limbo, livro muito ruim, que realmente não sei a que veio, não sei pra que serve, não sei, assim... Oxi! Gente, se alguém já leu esse livro? Se alguém já leu esse livro, por favor, me diga se eu estou louca ou realmente não faz o menor sentido. Porque aqui atrás diz assim, ó. É verão em Quillebeuf. Provavelmente assim se fala. Pequeno porto petroleiro ao norte da França. No bar do Hotel da Marina, só me lembro que tinha um bar e umas pessoas falando nada com nada. O improvável casal inglês é o impulso para que dois franceses reexaminem seu próprio relacionamento e seu passado. Não sei que parte tá isso do livro. Em Emile, saudado pela crítica como um dos livros mais importantes de Marguerite Duras, convivem duas histórias de relações em crise. Com todo o seu brilhantismo, a escritora faz uma meditação pungente sobre o amor, a arte, o medo e o desgaste provocado pelo tempo. Gente, aonde tá tudo isso? Porque eu realmente não achei. Porque são coisas desconexas. Não é como se fosse um fluxo de consciência. Não é como se tivesse na mente de uma pessoa. Não, são conversas desconexas. Aí eu fiquei pensando, nossa, o amante dela tinha uma fluidez de narrativa. Tinha um começo, um meio e tava assim, prolongando pro final. Foi até metade do livro. E aqui não tem nada disso. Não sei. Acho que me faltou alguma coisa aqui no meu cérebro pra compreender esse livro. E fiquei triste porque agora, como é que eu vou ficar sem ele dentro do box? Mas não quero ter esse livro na estante não, gente. Não faz sentido ele estar aqui comigo, porque eu também não pretendo reler. Já agora, falamos de uma mulher que já mostrei pra vocês o box lindíssimo, maravilhoso, comprei dela, que eu li A Convidada, de Simone de Beauvoir. Que escrita! Essa mulher escreve muito, gente. É uma coisa, assim, maravilhosa. Porque a história em si, ela é muito desse período aqui em que viveu Simone de Beauvoir, que eles tinham esses trisais, triângulos amorosos. Foi o começo das experimentações ali de casais. E isso não tem nada a ver comigo, assim, com a minha pessoa Laura. Eu não acredito nesses... Não que eu não acredite, eu sei que existe. Cada um vive a sua realidade, mas eu, Laura, não viveria algo assim. E essa época aqui em que viveu Simone de Beauvoir, o Sartre, eles tinham esse amor livre muito grande. Então, tem mais histórias, Frida Kahlo, enfim. E aqui a gente tem a convidada, que no caso vai ser a terceira pessoa desse triângulo, desse trisal. E, gente, isso aqui, no plano da história, pra mim, não faz o menor sentido. Mas não tem nada a ver com o Emile. Aqui é no caso da relação amorosa, que ela é obcecada por este cara. E este cara tem essa coisa de garanhão da madrugada, que é se relacionar com quais mulheres ele quiser. Ele tem essa coisa de eu sou o conquistador, muitas camadas aí nesse homem que instituição o homem. E nós temos esse casal que trabalha no teatro, eles são atores, ela é escritora, é muito baseado na própria vida da própria Simone de Beauvoir e o Sartre. É estranho, assim, pensar nessa obsessão. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é detestável, ele é egocêntrico. É como se ela tivesse moldado a sua vida em cima desse cara. E aí aparece, sim, essa outra menina que também vai entrar nessa relação, se moldando a esse cara. E é tudo em relação a ele, assim, não tem uma história delas, elas não são por elas são por ele. Eu entendo que existem amores assim, mas olhar assim, ler sobre isso é muito tóxico, é muito venenoso. É vontade de entrar no livro e falar, acorda, pelo amor de Deus, mulher, acorda, faz alguma coisa com você mesma. Não deixe essas coisas acontecerem. Eu ficava o tempo todo falando, é agora que ela vai dar a volta, é agora que ela vai se libertar, é agora que ela vai sair disso. Enfim, não dá pra falar o final gente, eu fazia tempo que eu não gargalhava com o livro como eu gargalhei nesse final. Porque é um final absurdo. E aí, assim, eu fiquei pensando como eu queria resolver todas as coisas da vida se fosse tão fácil, assim. Simplesmente fácil terminar do jeito que esse livro terminou. Não quero
vou fazer isso. É uma coisa absurda, que não faz sentido depois de tudo que aconteceu nesse livro, ele terminar dessa forma. Tanto que eu não sei o sentimento até hoje que ele me trouxe, porque não é assim que a vida funciona, sabe? Não é assim que a banda toca, não é assim que os trilhos do trem estão andando. Ah, falando em trilho do trem, aqui nós temos ele indo para a guerra. Este cara, que graças a Deus já foi tarde para a guerra. Foi tarde realmente para a guerra. Aqui é o prelúdio da guerra. Eles achavam que vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter guerra, não vai ter guerra. Nunca vai chegar aqui na França. Pois chegou, e aí eles foram enviados. Tinha mais um homem aqui no meio da história, que depois aparece lá pro final, finalmente dá um pouquinho de dignidade para essa mulher, um pouco de redenção. Enfim, doida para ler O Segundo Sexo, que eu tenho aqui dela, porque a escrita me apaixonei. Quero ler tudo que ela já escreveu, porque ela tem muitos livros, né? Deixa eu só pegar aqui os dias que eu li esses livros, que já nem lembro mais. O da OMLL foi no dia 16 de julho, este aqui foi no dia 19 de julho, bem perto. Eu larguei aquele e peguei esse aqui para ler. E depois eu fiquei, na verdade não fiquei sem ler, só que este livro eu não terminei ainda. E eu comecei um diário de leitura, que eu só fiz sobre o primeiro caso clínico, e aí eu não consegui parar para fazer dos outros, e aí eu queria continuar lendo, e eu já li boa parte, falta apenas 2, se eu não me engano. Isso, apenas 2, que é Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks. Que livro! Isso aqui me abriu uma porta na mente, um universo à parte extraordinário. Esse livro é extraordinário, esse autor escreve de uma forma extraordinária. Eu realmente tive momentos aqui que eu precisava escrever, anotar, falar, pensar em todos esses casos clínicos. É fascinante. Sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por essa área da medicina, que é o cérebro humano, neurociência. Não somente isso, eu sou apaixonada por todo o nosso funcionamento. Só que essa área aqui mexe um pouquinho mais comigo, principalmente por questões também pessoais, por tudo que eu já li, estudei sobre o funcionamento do cérebro, e todos tiveram coisas importantes, interessantes, que eu fiquei doida, mas os que eu mais gostei até agora foi então o caso do pintor daltônico, que eu fiz um vídeo que deu 1 hora, e aí eu fiquei pensando, nossa, vai fazer um diário de leitura, de que jeito se eu fiquei 1 hora falando sobre apenas o primeiro caso clínico. Então eu não sei muito bem se eu vou sentar para gravar, para falar de cada um deles, ou se eu vou falar dos que eu mais gostei. Talvez eu venha falar novamente, para não deixar morrer aquele primeiro vídeo que eu fiz, eu venha falar sobre Ver e Não Ver, porque, nossa, muito aqui dentro, muito. E ele é um livro que, enfim, muito grandioso, eu tô encantada, quero ler tudo que o Oliver Sacks já publicou, ele tem vários livros, e isso me deixa muito feliz, porque já vou atrás de outros, e a forma como ele descreve esses casos clínicos é fascinante, assim, muito interessante para todo mundo, não só para quem é da área da saúde. Então eu tô no penúltimo, que é Prodígios. Eu pego esse livro intercalado com um outro que comecei a ler assim que chegou, obviamente, porque eu tava com muita vontade de ler, que é Fundação, do Isaac Asimov. Este já li e estou neste momento lendo Fundação e Império, que é o segundo. Esse primeiro é um contexto geralzão do que está acontecendo, vai ter o início da fundação, o que é a fundação, quem é este senhor aqui. Uma coisa engraçada aqui é que os nomes eu invento na minha cabeça do jeito que eu quiser, assim, eu sou bem com os nomes eu invento. Aí eu fiquei pensando Harry Seldon, teoricamente, não sei se seria assim a pronúncia, mas eu fico pensando que é Harry Sheldon. E vai ficar sendo Harry Sheldon na minha cabeça, mesmo que não seja. Então este senhor aqui vai falar sobre a nossa psicohistória e tudo que ele previu aqui durante a queda deste império e a saga que seria construir a fundação. E ele é muito interessante, principalmente porque, pela parte histórica, você consegue enxergar aqui o pano de fundo histórico nosso real. Então, por mais que seja aqui uma ficção muito grandiosa, com muitas diferenças da realidade, ela tem esse pano de fundo histórico. E aí eu fico pensando o quê? Na queda do Império Romano, também a gente tem depois a Revolução Francesa. Não cheguei aprofundadamente a ler sobre o que ele estava tentando retratar no pano de fundo. Quero ler despretensiosamente realmente o que ele construiu, assim, sem ter ainda a visão histórica que ele se baseou para escrever. Quero ler os livros, tirar as minhas próprias conclusões
das vozes na minha cabeça para depois ver o que cada um desses livros, as suas diferenças, semelhanças, intrigas, fofocas, gostamos muito. Tem uma coisa que me incomodou um pouco e ele não deixa ser tão fluida a leitura, é que a gente não tem uma pessoa para se apegar além do Harry Sheldon, porque são muitos anos. Então é um vasto período de tempo em que você lê em cada capítulo. Então, por exemplo, você tem um salto temporal aqui de capítulos de 50 anos, 100 anos, 200 anos. Então ele não consegue ter ninguém, porque claro que ninguém aqui é imortal, sempre tem novos personagens, e aí você precisa sempre estar se reconectando em cada uma dessas partes com esses novos personagens. Esse é um exercício bem puxado para mim. Eu gosto muito de me apegar a coisas específicas e coisas que eu gostaria que fossem pessoas e que eu tivesse elas durante toda a história. E tem uma coisa que é algo que me incomoda na ficção científica, mas é uma coisa que me incomoda de modo geral com a literatura mundial, em qualquer gênero, que é não temos personagens femininas fortes. Aqui a gente vai ter a primeira personagem, do nada apareceu uma esposa de uma pessoa aqui, e depois a gente teve essa, que o nome dele é esquisito, Baita. Não sei, Beta, talvez seja Beta. Ela também parece que ela é uma personagem forte. Em dados momentos ele dá a entender assim, ela fez isso e isso, ela é tananana. Mas é sempre homem. Dá uma gastura ler essas coisas assim, porque aí é só os homens que são os comerciantes, são os imperadores. É sempre homem. Tudo o que acontece aqui nestes livros até o momento tem a ver com homem. Não teve nenhuma mulher que assumiu qualquer coisa aqui em qualquer período de tempo, 100, 200, 300. A história da humanidade tá retratada aqui realmente, porque não temos voz em nada nesse mundo. Temos um pouco mais agora, mas muito longe de ser algo grandioso. E estou gostando, mas então tem esses pontos assim. E não é fácil você imaginar esse mundo, porque ele também, por mais que tenha detalhes, ele não é o foco do Asimov. O foco dele aqui é principalmente falar da política, é principalmente falar desses períodos de crise Sheldon, e a construção disso tudo política, estruturalmente, economicamente, enfim, por mais que sejam livros curtos, este aqui eu finalizei no dia, eu estou lendo aquele junto, então não dá para ter muita noção assim de quanto tempo eu estou lendo esses livros. Foi no dia 27 de julho, então esse aqui eu li, acredito que no final de semana, mas é porque eu realmente estava muito interessada, estava me esforçando ali, meu cérebro estava chapinhando para poder formar esse mundo tão diferente do nosso, porque ficção científica é isso, você precisa abstrair do mundo que você vive real e passar algo completamente imaginário. Eu gosto muito dessa coisa de imaginar coisas, então a minha imaginação costuma ser muito doida, provavelmente os filmes, séries, enfim, não tem nada a ver, mas é que na minha cabeça eu vou criando umas coisas mirabolantes, por mais que não seja aquilo que ele tá querendo me dizer, pra mim tá tudo bem imaginar coisas mirabolantes, e é pra isso que eu leio ficção científica. E este aqui eu já tô patinando um pouco mais, que foi então no dia 27 eu finalizei aquele, hoje é dia 31, eu não li tanto assim, claro que estamos durante a semana, hoje é quinta-feira, então eu peguei esse livro na segunda e eu leio um pouco sempre antes de dormir. Este aqui, às vezes eu levo junto comigo durante o dia, às vezes não dá muito tempo para ler, e até porque ele me exige muito mais. Esse aqui eu preciso estar com a mente fresca para ler. Então são dias que eu não tenho tanta sobrecarga de informações. Às vezes não foi bem assim, porque eu tava muito ansiosa pra saber o que tava acontecendo e eu queria ler mais. Mas geralmente não consigo sobrecarregar a minha mente muito, porque ele traz muitas informações. É muito, e eu gosto de me deter bastante, porque é uma área que eu gosto de estudar realmente. E volto em algum momento pra gente conversar mais sobre a Fundação, que continuarei lendo. Este aqui não sei o que vou fazer com o que eu já gravei do diário da leitura, se eu vou fazer mais, se eu vou parar, se eu vou abandonar, se eu vou... não sei. Mas já recomendo infinitamente. A Convidada da Simone de Beauvoir, extraordinário, por mais que seja muito... vá pela escrita, ela escreve, assim, leria a lista de mercado da Simone de Beauvoir, porque ela realmente escreve muito. E é isso. Voltamos a conversar em um futuro, não sei se tão distante ou próximo, mas eu apareço novamente em algum momento.